No dia 8 de setembro de 2022, o mundo perdeu a maior monarca de todos os tempos. Rainha Elizabeth II esteve à frente da coroa britânica por 70 anos e participou de alguns dos momentos mais importantes e históricos do mundo contemporâneo. Com 96 anos, Elizabeth Alexandra Mary deixa 4 filhos, incluindo o sucessor ao trono, Charles. Para homenagearmos sua vida e seu reinado, hoje iremos te contar 10 fatos impressionantes sobre a Rainha Elizabeth II. Mas antes de começarmos, precisamos compartilhar algo com vocês. 95% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas, e isso faz com que o YouTube pare de recomendar o nosso conteúdo. A sua inscrição é essencial para a continuidade desse canal. Se inscreva, deixe seu like para nos ajudar produzindo vídeos como esse para você. Se inscreveu? Deixou seu like? Então bora lá! Primeiro, não era para ela ter sido rainha. Quando Elizabeth nasceu, não se esperava que ela se tornasse rainha da Grã-Bretanha. Afinal, ela era a terceira na linha de sucessão ao trono, atrás de Edward, seu tio, príncipe de Gales, e em seguida rei Edward VIII, e seu pai, George, duque de York. Mas depois que Edward abdicou ao trono e não tinha filhos, seu pai, George, virou rei da Inglaterra e com a morte em 1952, ela se tornou a primeira da fila e assumiu o posto. Segundo, Elizabeth nunca foi à escola. Elizabeth nunca compareceu à escola, como seus bisnetos que hoje frequentam a escola primária. Ao invés disso, a rainha foi ensinada em casa e teve diversos professores. Henry Martin, vice-reitor da Eton College, famosa escola para meninos fundada por Henrique VI, foi um dos tutores da monarca. A babá Marion Crawford também foi uma das principais educadoras de Elizabeth. Crawford foi posteriormente banida da família real por escrever um livro, sem permissão, sobre a adolescência da rainha. Terceiro, ela se casou com seu primo e o casamento durou mais de 74 anos. Philip Mountbatten era primo de segundo grau de Elizabeth e se tornou seu marido em 20 de novembro de 1947. Os dois ficaram casados por mais de 74 anos até o falecimento do Duque de Edimburgo em abril de 2021. Quarto, ela lutou na Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra eclodiu, Elizabeth era muito nova para se juntar às forças militares. Então a monarca, com apenas 14 anos, realizou transmissões de rádio para tranquilizar as crianças britânicas. Aos 18 anos, a rainha ingressou no Serviço Territorial Auxiliar das Mulheres, onde executou tarefas como piloto e mecânica de caminhões. Elizabeth é a única mulher de sua família que entrou no exército. Quando o conflito acabou, ela se juntou aos ingleses nas ruas para comemorar. Quinto, a rainha possuía todos os golfinhos e baleias do Reino Unido. Um documento criado em 1324, no reinado de Edward II, afirma que os animais capturados dentro do país pertencem ao monarca vigente. No estatuto é declarado que o rei terá baleias e esturjões capturados no mar ou em outro lugar dentro do reino. O texto oficial decreta que peixes, golfinhos, baleias e esturjões são peixes reais, sendo possível que a monarquia britânica reivindique-os em nome da coroa. Sexto, chefe de 13 países. Ao total, Elizabeth II é a chefe de Estado de 13 países da Commonwealth. São eles Antígua e Barbuda, Túvalu, Austrália, Ilhas Salomão, Belize, São Vicente e Granadinas, Canadá, Santa Lúcia, Granada, São Cristóvão e Neves, Jamaica, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Sétimo, a rainha não precisa pagar impostos, mas ela pagava. A rainha Elizabeth pagava voluntariamente impostos de renda e ganhos de capital desde 1992, mas oficialmente ela não precisava pagar impostos. Oitavo, ela criou sua própria raça de cachorros. A rainha é conhecida por seu amor pelo Pembroke Welsh Corgi, uma raça muito antiga de cão de pastoreio nativa da Grã-Bretanha. Ela se apaixonou por eles desde a infância e ganhou sua primeira cachorra, Susan, em seu aniversário de 18 anos. Durante seu reinado, Elizabeth II teve mais de 30 cães dessa raça. A Casa Real testemunhou o nascimento de uma nova raça de cães, o Dorji, um híbrido que surgiu quando um dos corgis da rainha acasalou com um dachshund chamado Pipkin da princesa Margaret, irmã de Elizabeth II e morta em 2002. Mas os corgis não são os únicos animais na vida da rainha. Elizabeth II tem um grande interesse pela equitação.
e, em particular, pela criação de cavalos de corrida. Estima-se que teve mais de 100 ao longo das décadas, que no total conquistaram mais de 1,6 mil vitórias em corridas. Por causa disso, a monarca teria ganhado 6,75 milhões de libras esterlinas, cerca de 47 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Por outro lado, Elizabeth II possui 100% dos cisnes não marcados do reino. Os cisnes já foram um alimento apreciado em banquetes, e desde o início do século XII, a coroa tem direito a todos os cisnes brancos não marcados encontrados em mar aberto. Hoje, a rainha mantém o direito de reivindicar a propriedade de qualquer cisne branco não marcado nadando em águas abertas, mas esse direito é exercido principalmente em certos trechos do rio Tâmisa e os cisnes nunca são comidos. Nono, ela tinha seu próprio dinheiro para dar aos pobres. Conhecido como dinheiro Maundy, Maundy Money, a rainha tinha moedas de prata, atualmente com a imagem de Elizabeth na frente, que são dadas aos aposentados em uma cerimônia chamada Quinta-feira Santa. O costume real remonta ao século XIII, em que se esperava que a família real lavasse os pés e distribuísse presentes a súditos sem um tostão como um gesto simbólico em homenagem ao ato de Jesus de lavar os pés dos pobres na Bíblia. Depois que o século XVIII chegou e lavar os pés sujos das pessoas não era visto como algo digno de um rei, o ato foi substituído por mesadas em dinheiro doadas pelo monarca. Décimo, ela inaugurou o MASP. Em 7 de novembro de 1998, a rainha participou da inauguração do prédio do MASP. Coube a ela destapar a placa inaugural durante a cerimônia de abertura do museu. Até hoje, o nome da monarca está gravado em uma pedra que fica em uma das laterais do vão livre. 11º, 15 primeiros ministros e 7 papas. Houve 15 primeiros ministros do Reino Unido durante o reinado de Elizabeth II, cada um dos quais se encontrou com a rainha semanalmente no Palácio de Buckingham, uma tradição que começou com Winston Churchill, 1874-1965, e terminou com a recém-empossada Liz Truss. Eles gostavam de seus encontros semanais, riam muito e estavam unidos por um interesse compartilhado por cavalos e corridas, diz o historiador Francis Beckett. Mas o mesmo não pode ser dito de todos. A rainha era educada, mas fria, com Edward Heath. Permanecia ansiosa com o custo humano do thatcherismo e se recusava a chamar Tony Blair de Tony. Por mais que se vissem semanalmente, a rainha evitava o apelido pelo qual o primeiro-ministro trabalhista era conhecido. Preferia Anthony Blair. Um número semelhante de presidentes americanos ocupou o Salão Oval durante o reinado de Elizabeth II. O primeiro foi Harry Truman, que a conheceu em sua primeira visita aos Estados Unidos em 1951, quando ainda era princesa. O mais recente é o atual presidente Joe Biden, que visitou o Castelo de Windsor em 2021. Eles se conheceram pela primeira vez em 1982, quando Biden era senador. O único desses 14 líderes americanos que a rainha nunca conheceu foi Lyndon Johnson. Houve 7 papas católicos romanos no Vaticano durante seu reinado: Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Então, quais desses fatos você tinha conhecimento? Tem algum outro fato impressionante que você conhece e que não está nessa lista? Deixe-nos saber nos comentários. Até o próximo Fatos Impressionantes!